Fala galera, beleza? Turma, queria falar sobre um assunto polêmico que eu nem sei se eu deveria falar sobre isso. Mas vamos lá, né, cara? Esse dia eu tava comentando com um conhecido meu sobre seriados, né? Eu gosto muito de assistir filmes, assistir seriados, sou viciado. Tem um seriado que há 2 milhões de anos eu assisto, por exemplo, Criminal Minds, não consegui abandonar até hoje, acho maneiríssimo. E vários outros novos que vão surgindo, mas esse eu acho que de todos os mais antigos que ainda não finalizaram é o que eu ainda não abandonei, porque eu acho fantástico analisar as pessoas, conseguir tirar um perfil psicológico das pessoas. E você vê que o embasamento deles é muito bem feito, então vale muito a pena ver. E aí eu conversando com esse meu amigo sobre seriados, eu falei pra ele que tem um seriado que é uma comédia, na verdade, né, que eu me amarro muito, chamado Lucifer. E aí quando eu falei isso, ele já fez cara feia, né? Lucifer, não vou assistir não, é coisa do diabo. E, né? Aí, cara, assim, cada um tem sua religião, né? Cada um acredita numa determinada coisa. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu creio fielmente que Deus existe, eu já tive várias provas disso. Agora, se você me perguntar, você acredita que o demônio exista? Para quem é católico ou para quem acredita, vai achar uma contradição, mas não sei se eu acredito. Eu acredito na maldade, tá? Mas não sei se a maldade é um ser poderoso, né? E de grandes energias, como é Deus. Deus é soberano, né? Então eu sempre levei minha vida pensando no seguinte: se eu acredito em Deus, se eu já tive várias provas de que Deus está comigo, por que eu tenho que ter medo do mal? Por que eu tenho que ter medo do demônio, ou seja lá, qual foi a imagem que a gente pensa do mal? Isso é uma das coisas referente à minha crença, né? A outra é referente à ficção de um seriado. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos tentar ser assim um pouquinho, ligeiramente mais lógicos e menos emocional, ao ponto de pensar o seguinte: o seriado, a ficção, a história. E a história ainda é mais interessante, porque o Lúcifer da história cansou de ficar no inferno, né, lá com os demônios castigando as pessoas impuras, que essa era a missão dele, e foi morar em Los Angeles, claro, né, cidade dos Anjos, lá nos Estados Unidos. E você vê que o tempo inteiro ele está numa luta com Deus, mas não numa luta, eu sou mais poderoso que você, eu vou levar pessoas para o mal, não. É de aceitação. Ele se vê como um filho que foi castigado pelo pai, foi mandado para o inferno injustamente, enquanto outros eram amados e adorados, e ele sente raiva do pai dele. Qual filho não sentiria numa situação dessa? Olha, estamos falando de ficção, pelo amor de Deus, tá? Podem fazer o comentário que quiserem aqui, educado, claro, né? Contrário ou favorável. Mas a história conta isso, é como se fosse uma pessoa que foi castigada pelo pai, se acha injustiçado, tenta mostrar para o pai o tempo inteiro que o pai estava errado, que ele é melhor que o pai, mas na verdade o que ele quer no fundo é aceitação. Bom, mas história de seriado à parte, por que eu estava falando isso? Cara, o fato de eu assistir isso não quer dizer que eu adore ele, ou que eu sequer acredito que ele exista. Torna a falar, eu acredito que o mal existe. Mas eu vou falar uma coisa interessante para vocês que tem a ver com acreditar no bem e acreditar que o bem prevalece e que o bem é mais forte, que Deus é mais forte que tudo. Uma amiga minha, e acreditem, isso é verídico, tá? Eu trabalhava com ela e ela começou a me contar a história de um poltergeist que estava acontecendo na casa dela. Veja, eu não sei quantos aqui já tiveram exemplos espirituais de que existem forças ou energias boas, até hoje, pelo menos acho que eu tive contato, mas, né, acredito que também existam energias ruins, tá? Torna a falar, eu não sei se eu acredito em um demônio, na imagem de um demônio, né? Mas eu acredito sim que existam forças negativas e pensamentos ruins. Mas vamos à história dessa minha amiga. De repente na casa dela começou a ligar a parede de som sozinha, porta abrir e fechar sozinho, portas supostamente trancadas. E o mais legal é que não era só ela que via. Ela via, o marido dela via, os filhos viam.
Então assim, não era algo da imaginação dela, sacou? E ela veio me contando daquilo. Ela tinha comprado apartamento há pouco tempo e estava desesperada porque ela não tinha dinheiro para comprar outro. Era um apartamento humilde, dentro do que ela podia comprar, mas, cara, era o lar dela. E de repente essas coisas começaram a acontecer. E ela estava desesperada e com medo. E eles ficavam apavorados quando isso acontecia. E ela veio me contando, né? Hoje aconteceu isso, ontem aconteceu aquilo. E apesar de todo mundo ver, só acontecia quando ela estava em casa. Olha que coisa maneira. E aí que vem a parte racional. Você tem que esquecer um pouco os seus medos e começar a pensar na parte lógica. Por que isso acontecia com ela? Como eu já tive vários exemplos de coisas supostamente sobrenaturais, depois eu conto pra vocês aqui, quero ouvir a opinião de vocês, vou fazer uma série sobre isso. Poltergaster aqui no canal J. Rodrigues. Eu virei pra ela e falei assim: você já pensou na possibilidade de ele estar querendo falar contigo? Detalhe, até então ela nunca tinha visto nada de espiritual, né? Ela tinha visto a porta abrir e fechar sozinha, janelas, coisas que supostamente estavam trancadas, TV ligar sozinha e desligar. Que a gente começa a achar explicação lógica, mas quando você começa a perceber que aquilo não é muito lógico, você acredita que tem algo espiritual por trás. Eu falei pra ela: já pensou na possibilidade de ele estar querendo falar contigo? Por que você não se abre pra saber o que é, né? De repente, é simplesmente isso. Bom, eu fui minando o medo dela até que ela começou a se colocar numa situação de querer realmente saber o que estava acontecendo, querer ouvir. E um belo dia, ela me relatou que acordou, sentou na cama e quando ela olhou pro lado, tinha um homem do lado dela na cama. Não era o marido dela, tá? E ela de cara já sentiu que aquele cara que estava ali do lado dela não era uma pessoa de verdade, e sim o espírito que estava causando tudo aquilo. Essa pessoa olhou para ela, esse homem olhou para ela e falou o seguinte para ela: eu só queria que todos soubessem que não fui eu. Essa foi a frase dele. Eu queria que todos soubessem que não fui eu. Ele sumiu na frente dela, simplesmente evaporou-se. Bom, desculpa, né? Que não sabia se o cara estava me vendo ou não. Então vamos lá. O cara sumiu, simplesmente evaporou-se na frente dela e nunca mais apareceu. Nunca mais. Ou seja, ele só queria dar esse recado. Aí você fala: putz, mas pra que tudo isso, né? Bom, aí vem uma outra parte muito fantástica da história. Por conta disso, ela comentando comigo, ela falou: Zé Luiz, estou querendo descobrir o que aconteceu. E começou a perguntar aos vizinhos se alguém sabia do cara que morava ali antes, de quem morava ali antes. E sabe o que ela descobriu? O cara morava ali, ele matou a filha e cometeu suicídio. Isso era a versão que todo mundo sabia. Aí eu pergunto vocês: será que isso tem a ver com a mensagem que ele mandou? Pois é, galera, pensa nisso, manda aí a mensagem de vocês. Diz aí o que vocês acreditam. Valeu! Abraço sobrenatural!